Fala, meus jovens, vamos para mais um diário de trading. Agora 11h47, mercado aberto ainda. Cara, que dia de briga, de controle emocional, de guerra interna. Vou mostrar para vocês aqui como foi o dia de hoje, tá? Bora lá. Então, trazendo aqui para o gráfico, né? Já. Eu havia comentado no pré-market, né, que as regiões que eu buscaria interagir com o mercado seriam essas regiões aqui, 128.200, que eu procurei uma venda, 127.500 ou 127.300, né? Só que eu tinha falado no pré-market, para quem não olha o pré-market, dá aquela moral, velho. Estou me dedicando o máximo para estudar, para aprender e para contribuir com quem estiver vendo isso, e independente do momento, né? Mas funciona, tá? Se estiver vendo o vídeo lá na frente, o vídeo, você vai se espelhar e consegue capturar alguma coisa para aplicar no seu dia a dia. Enfim, mercado abriu com gap de baixa, como já tinha mapeado. Então o índice arrebentou para baixo e o dólar para cima, eu já tinha mapeado isso. O que eu procurei? Movimentos de venda. Só que o índice, ele abriu numa região um pouco arriscada para mim, tá? O que acontece? Ele estava naquela order block compradora, né? Então eu já estava enxergando o índice um pouco mais comprador. Ele abriu com gap de baixa, que eu falei que ia abrir por conta das notícias e também das ADRs, do saldo do petróleo, etc., das correlações. Travou aqui. Quando ele travou aqui, eu não fiz nada, porque eu estava esperando um movimento altista, né? Porque era uma regiãozinha de fundo, tinha 460 cruzando aqui, e eu fiquei esperando. Eu não fiz nada. Eu esperei para fazer a operação quando ele perdeu. Quando ele perdeu essa região e não ganhou a VWAP, aí sim eu meti a venda no índice, entrei com 2 contratinhos aqui, depois mais 2 contratinhos e levei. Quando chegou no fundo, né, do dia anterior, eu fiz a parcial e esperei, porque ele começou a lateralizar e enganchar nessa região, né? Começou a enganchar nessa regiãozinha, né? E tinha outras confluências aqui nessa regiãozinha, como o principal volume do dia, etc., né? Que não vou colocar aqui para não poluir o gráfico, mas são indicadores que eu observo. Volume profile, POC e tudo mais. Quando o mercado travou aqui, eu encerrei a operação no índice. E aí, eu já tinha feito operações no dólar, tá? Até aqui, já tinha feito operações no dólar. E aí, eu poderia ter encerrado o dia. Só que, quando ele estava no meio do movimento, rompendo mínima, eu fiquei enviesado. Falei, cara, ele vai até a altura do bloco. Ele vai, olha o pensamento que veio. Ele vai até lá. Aí eu fui lá e meti uma outra venda. Só que eu vendi atrasadaço, ó. Eu vendi aqui. Opa, eu vendi aqui, né? Isso. Eu saí aqui às 9h50, ó. Comprei, né, os contratos que eu tinha vendido lá. Consegui nesse movimentinho aqui cerca de... Cadê? No ponderado deu 150 pontinhos, né? 150 pontinhos, 150, 180 pontinhos. E saí aqui. Quando ele ficou enganchado aqui e rompeu, aí eu vendi novamente. E comecei a soltar parcial aqui com 150 pontinhos, 200 pontinhos. Soltar parcial, né? Porque ele estava na região de fundo. Então, era uma venda arriscada. Só que eu tinha confluências, eu tinha o mercado precificando para baixo, o DI subindo. Então, várias coisas aqui que poderiam influenciar na continuidade desse movimento baixista. Continuei na venda, né, mesmo fazendo parcial, e comecei a aumentar a mão, né, nessas regiõezinhas aqui, ó. Então, opa, aqui. Aqui. Ah, não, minto, perdão. Aqui, quando eu comecei a comprar e encerrar aqui a operação. Quando ele deixou esse gatilho aqui nos 5 minutos, esse engolfo aqui de 5 minutos, eu falei, porra, tá próximo da minha região de order block. Ele vai ativar uma reversão até as médias. Né? A VWAP estava mais alta aqui, né? Tinha a média de 50, a média de 200 como imã. Eu falei, ele vai até lá por conta desse engolfo. Leva engano. Tendência forte, pessoal, não busquem contra a tendência. É muito perigoso. Estava na região de fundo, é interpretado como uma captura de liquidez, só que se a gente dá um zoom out no gráfico, simplesmente é a perna de continuidade dessa perna aqui, ó. Né? Então, eu avisei que ele poderia despencar lá no pré-market e ele fez o que eu meio que estava imaginando, né? Existia uma probabilidade. Só que esse gatilho me pegou, cara. Esse candlezão aqui, ó, de engolfo, cara, ativou minha compra. Eu entrei comprado aqui, desesperado. Comecei a aumentar a mão, falei, cara, essa aqui vai ser a boa do dia também no índice, eu vou levar até lá. Puf! Fui estopado rapidamente e já entrou o movimento vendedor. E aí eu encerrei meu dia por aqui devido a esse comportamento impulsivo no índice. Né? Não era uma região que eu havia marcado como compra, a região que eu havia marcado seria essa, regiãozinha aqui, e acabei
né, encerrando o dia no índice com uma frustração de ter deveria ter ficado posicionado desde lá de cima, né? Se eu tivesse posicionado, né, seguindo meu plano, estaria surfando aí 500 pontinhos até meu alvo tranquilamente, né? Já tinha feito um risco aqui e estava aqui tranquilamente. Mas esse candle aqui me deixou bem enviesado para compra, tá, pessoal? Então fica aí uma dica e por que que a leitura do gráfico em regiões que não são fortes, ela não interessa muito. Olha a diferença do volume que entrou nesse candle aqui dos 5 minutos, entrou esse volume forte, fora de contexto, ou seja, não tem nada aqui, né? Para esse engolfo que rolou no order block. O volume até menor, mas ele engolfou e o que ele fez? Ele fez um pullback, né? Tirou a galera aqui e continuou o movimento de alta até desenvolveu bem mais do que esse engolfinho aqui, tá? Porque estava na região importante de captura de liquidez. Então é isso. No índice foram essas operações. Agora, meus amigos, no dólar foi lindo o dólar. Tava naquela regiãozinha de trava, de troca de polaridade que eu comentei com vocês no pré-market, né? Como o índice ele já ia abrir com um gap de baixa por conta das commodities e os fatores externos, o DI puxou muito para cima o dólar e eu já entrei com esse viés também de comprar dólar. E também amanhã vai ter vencimento de contrato. Obviamente, Petax também tem uma porrada de coisa que influencia no dólar. Quando ele chegou nessa regiãozinha aqui, de troca de polaridade, e não ganhou, eu caí por 2 minutos. Meus gatilhos são sempre nos 2 minutos, tá, gente? Eu caí por 2 minutos, peguei essa comprinha aqui. Coloquei meu stop de 4 pontos na mínima. Quando o mercado rompeu os 2 minutos, eu entrei com mais 2 contratos. Ele rompeu esse topinho aqui. Coloquei mais 2 contratos. Fiquei com 4 contratos. E levei esses 4 contratos até a 50 dos 5 minutos. Porque poderia ser uma região de trava. E realmente ele travou lá. Soltei as parciais, na verdade, e acabei encerrando a operação quando ele chegou aqui, ó, na 50 do 5. Olha o tamanho desse pavio. Eu encerrei aqui, ó. Minha compra foi aqui e eu saí com minha vendinha aqui, ó. Opa, aparece aqui, meu Deus. Aí, vendinha. Vendi os 4, 9h20 da manhã. Então, em 20 minutinhos, eu sofri essa alta aqui, né? Chegando a pagar mais de 13 pontos. Como ele estava muito forte e eu fiquei esperando uma correção na 50 e ele não veio, ou seja, ele não ativou a venda, ele estava fazendo um pullback, eu aguardei uma nova compra pelos 2 minutos novamente. O DI estava forte ainda. Ele havia feito só um pullback na 9 e eu entrei comprado com mais 2. Só que eu já entrei com a mão reduzida. Então a mão agressiva foi no início, porque era uma região forte. Como eu estava no meio do movimento, próximo à região de trava, que era 50, e próximo a esses topinhos, eu entrei apenas com 2 contratos. Para levar até onde? Levar até a order block, até aquelas médias que eu havia comentado que seriam pontos de venda. O mercado foi, chegou aqui, eu vendi soltei um contratinho, né? Soltei um contratinho com aproximadamente 5 pontinhos. Ou seja, meu risco era de 4, tirei meu risco aqui só para garantir porque era uma região de venda. Também tinha uma retração de Fibonacci, a 200 estava passando por aqui, né? Tinha uma porrada de travas aqui. Só que eu estava acreditando porque o DI estava puxando muito forte para cima e o dólar estava parado. Quando o dólar explodiu, ele só foi. E aí eu segurei a minha saída na próxima order block que tinha a VWAP do dia anterior, que tinha 21,60 e tinha trava aqui importante. Então eu soltei uma parcela aqui com 5 pontinhos e levei até a próxima order block, né, esse pontinho de trava aqui. E eu vendi o meu último contratinho. Quando eu vendi meu último contratinho, aí que vem a emoção. Teoricamente, no dólar, eu peguei daqui de baixo até lá 32 pontos, galera. Foram 32 pontos no dolinha. Então, um resultado de mais de 500 reais. Tava beirando 600 reais no dolinha. Aí vem a ganância, que é uma coisa que eu tô brigando aqui diariamente, né? Ou seja, peguei a boa do dia, já tinha pego uma segunda boa do dia, e eu inventei de vender aqui, porque era uma região de venda que eu marquei. Eu tinha pego, inventei de vender. Vendi aqui, o que aconteceu? Tomei o stop bolt. Vendi aqui nesse rompimento no gatilho de 2 minutos. O mercado foi rapidamente, ó, bum, essa barra de força aqui. Me tirou, né? Me tirou com 4 pontinhos, né? Me tirou aqui com 4 pontinhos, 5 pontinhos. Eu coloquei o stop acima da order block. Quando ele me tirou, fiquei naquela vontade de me vingar. Falei, porra, não é possível. Aceitei um movimento, quero me vingar, eu vou pegar outro movimento. Entrei comprado no topo desse candle.
O mercado fez aquele respiro, não ganhou, ou seja, fez um pivôzinho de alta, testou o topo anterior, não rompeu o topo anterior, aí só tinha uma saída, esperar a próxima order block. Só que eu tô olhando isso agora, pessoal, que eu tô preenchendo o diário de trade e eu tô com essa clareza. Na hora, eu tava tão emocionado pelo stop que eu tomei e eu não aceitei, que eu saí com um ponto. É isso mesmo. Eu saí com um ponto. De um movimento de 32 pontos primeiro, eu saí com um pontinho. Comprei aqui desesperado, emocionado. Foi até aqui e me tirou aqui. Um pontinho. Absurdo. Quando eu saí com esse um pontinho, aí já era. Eu entendi que, porra, Kelvin, para que tá feio. Levantei e não operei dólar mais. O que o dólar fez? Ele foi até meu alvo que eu tinha marcado para vocês, que era o 563. Vamos dar uma bisoiada? Pontos de venda no doleta. 5649 e 5634. Ele chegou 5649, que era o pontinho de venda, e chegou aqui nessa order block que eu tinha mapeado, só que eu não coloquei no relatório, no diário de trade, porque era aquele topinho que eu queria ontem, estava marcado no de ontem. Ele foi até lá, respeitou, ó, 5662. Deixa eu ver se está no de ontem aqui, a marcação de ontem, ó. 5670, ó. Marcação de ontem estava lá. Então ele foi na marcação de ontem, 5670, né? E deixou uma linda exaustão. Parei o dia por aqui, né? Se eu tivesse ficado, ele teria desenvolvido. Então, né? Deixei 10 pontinhos na mesa aí por questão de ganância, querer me vingar do mercado, sendo que eu já tinha feito a boa do dia, né? Tomei stop, peguei um stop gain curtíssimo e aí eu decidi encerrar. Então, desculpe, realmente foram boas operações no dólar. Foi um lindo dia em relação de marcações, de técnica, né? Olhando agora como o mercado respeitou aquela ponta de suporte, né? Travou aqui, travou aqui, travou aqui, vem, tá brigando nessa região, brigando. Então são regiões que o dólar ele sempre vai brigar. E o que está acontecendo nos últimos dias é exatamente isso, né? Então eu tenho que estar com esse olhar mais técnico, tá? Mais profissional da coisa. E não deixar a emoção tomar conta, porque senão eu fico cego, só quero clicar. Que foi o que aconteceu e pegou um pouco do meu gain. Vamos lá para o relatório de performance. Aí, para fechar, né? Você fala muito de DI, né? Então, aqui basicamente, ó, vale caindo. O DI, ó, puxando muito para cima. Então, minha entrada no dólar na compra só foi direcionada pelo DI. Então, ó, surfei essa compra linda. O Ibov, quando ele abriu os papéis, abriu com gap de baixa. Então, a Petro também puxando bastante, vale. Os índices dos bancos também puxando para baixo. E aí, tudo funcionava, tudo correlacionava aqui para uma bela de uma queda, né? Nesse índice. Fechado? Para finalizar, relatório de performance do dia. Relatório de performance do dia de hoje, continha real, né? 457, pessoal. Olhe como é interessante isso, né? Se eu tivesse encerrado o dia na terceira operação, ou seja, feito do índice e acabou, eu sairia com um dia de R$711. Peguei 350, 255 e R$100. E não é muito alavancado, tá, pessoal? Meu operacional é de alvos um pouco mais longos, então não faço muita alavancagem. Ó, 4 contratinhos, 2 contratinhos e 4. Ou seja, eu sairia com R$700 aqui, só com essas operações. 20 pontinhos de dólar, mais 12, ó, 32. Ó, exatamente a soma dos 2 pontinhos que eu comentei com vocês. 32 com a exposição negativa, ó, curtíssima, de 2,5 pontos de stop. Já no índice, como eu entrei um pouquinho atrasado, estava na região um pouco turbulenta, meu stop foi um pouquinho maior, né? Mas a exposição negativa não foi tanta. E aí eu saí no stop gain. Da terceira operação em diante, aí desandou. Ontem eu comentei que o alarme de metas tocou. Então, ele tocou quando eu bati R$500, que era meu primeiro alvo. Então, aqui, ó. Às 9h28, o alarme, pum, disparou. R$500. Quando ele disparou, eu estava bem posicionado no dólar e bem posicionado no índice. E eu acreditava que ele desenvolveria. E eu fiquei, tá? Eu só protegi no 0 a 0 ali e tal. E fiquei. O mercado chegou a pagar até o pico R$820. Quando o segundo alarme de meta tocou, foi no 750. Bem aqui, ó. 9h47. Ou seja, antes da abertura do à vista,
eu já tinha batido o segundo nível de meta. Qual que deveria ter sido o meu comportamento aqui, galera? Proteger no 0 a 0 e sair, vazar. Porque 9h47 eu estava praticamente atingindo a minha segunda meta antes do mercado à vista abrir, antes das correções e feito o dia, com 3 operações. A ganância, comportamento, tudo que eu conheço começou a matutar aqui, a vingança de... E aí, só comecei a perder. Minha mente ficou com esse número de alerta da meta. Aí, quando eu tomei aquele stop no dólar, eu não acreditei. Eu falei, puta, tinha a meta e devolvi. Quando eu tomei a entrada, eu não confiei. E aí foi desencadeando uma série de comportamentos errados, emocionais. Quando eu fiz uma segunda venda no índice, não era região, estava muito esticado, saí no stop. Quando eu fiz a compra, também era atrasado, saí no stop. Então repare, até a terceira operação, eu estava puramente racional, sendo o Kelvin o trader. Depois, da quarta em diante, quando eu tomei o stop no dólar, eu deveria ter parado e eu sairia ainda com 600 pila. Mas não. Fiquei na vontade de me vingar do mercado, fazer mais dinheiro e com alarme de, porra, eu já tinha atingido a meta, entreguei praticamente boa parte, eu vou recuperar. Que recuperar, gente? Não existe isso. No mercado financeiro, você faz dinheiro. Você não ganha dinheiro e nem recupera. Você faz. Se você fez, você saca. Se você não fez, cara, esquece. E foi exatamente isso que o mercado me mostrou, né? Saí de um pico de 820 para 457, ou seja, quase R$ 400 aí de drawdown, né? Então isso é muito ruim para o meu psicológico. Embora eu tenha fechado o dia no gain, eu, Kelvin, entendo como um dia no 0 a 0. Por quê? O financeiro ele respondeu, mas o comportamento ele anulou tudo que eu fiz de financeiro. Quando eu estiver mais alavancado, isso vai me destruir. E eu não quero alimentar esse comportamento equivocado quando eu estou pouco alavancado, tá? Então hoje o dia foi no 0 a 0 com esses comportamentinhos aí, mas que a técnica me ajuda bastante, tá, pessoal? E aí, indo pro fechamento do vídeo, o que nós temos, né? Tivemos 9 dias de pregões, 1 dia de loss. Então, uma relação risco-retorno bem satisfatória, né? Então, 9 dias, na média 700, 600 reais, ó. Um dia de loja de 240, né? Então, foi bem bacana o resultado aí, operando na conta real no mês de julho, né? E aí, mesmo com aquele desafio lá de fazer do 0 a 100 com um contratinho, a gente se manteve vivo, né? Aqui na conta principal. O que eu vou falar para vocês aqui? Lembra do meu plano de trade? Que eu gravei um vídeo já explicando o que eu faço, onde eu faço, etc. Eu deixo na margem da corretora R$ 2.000, né? Para evitar esse viés de autoconfiança, de aumentar a mão quando não deveria, etc. Com uma meta de R$ 500 por dia, que é 25% dessa alocação que eu coloco na corretora, né? E aí, inclusive, eu coloco as travas e metas no profit com esses valores. Só que amanhã é o último dia. Amanhã é uma super quarta. Eu já ganhei muita grana também, enquanto eu já perdi muita grana. Meus dias de fúrias foram numa super quarta e numa sexta de PO. O que eu vou fazer agora? Considerando que amanhã é o último dia do mês, meu relatório do mês ele tá com a soma de R$ 2.100, né? E eu sei que eu errei muito nesse dia aqui de fúria, e agora eu fiz dinheiro suficiente para cobrir e voltar aquela escadinha, né, gradativa de alta, eu não vou deixar essa margem na corretora, tá? Eu vou ter maturidade de sacar essa grana e deixar apenas R$ 1.000 lá para enfrentar a super quarta. Por quê? Se eu fiz 2.000 e eu tenho o último dia do mês, se eu perder, e eu não quero perder, eu vou perder 1.000 e vou sair com 1.000. Agora, se eu deixar lá, o risco de eu ter comportamentos impulsivos é muito grande no último dia do mês. Então, eu vou tirar essa grana e vou deixar só R$ 1.000. Porque R$ 1.000 é o suficiente para eu conseguir operar, teoricamente, com a mão que eu opero, né? Sem ser muito alavancado, mas fazer um resultado próximo de R$ 500 aí, né? De forma tranquila com o meu operacional, tá bom? Então eu vou sacar essa grana e na quinta-feira, que é o primeiro dia de agosto, eu volto e coloco esses R$ 2.000 como margem de garantia para iniciar o mês de agosto do zero.
tá? E já fazendo um fechamentinho aqui prévio, eu vou gravar um vídeo só do fechamento de julho, né? Os dias de fúria, ó, aconteceram no dia 1º/7, 380 pontos. No dia 2/7, ó, 350 pontos. No dia 3, ou seja, todos os dias em que eu superei o que eu estipulo lá no plano entre 100, 100 e 120 pontos, são considerados como ganância ou dia de fúria fora do operacional, né? Os outros dias a gente conseguiu superar bem, tá? Então, galera, diário de trade de hoje. Estou satisfeito do ponto de vista de técnica. É muito lindo olhar para o gráfico, né, nessa altura do campeonato e ver as marcações sendo respeitadas. Significa que, se você acreditar no processo a curto e médio prazo, né, naquele outro vídeo que eu gravei, né, na onda 1 da 1, pode vencer. Só que tem que acreditar e saber a hora de parar. Eu não soube a hora de parar aqui e acabei entregando. No índice piorou. Fiquei girando igual maluco. Uma região que já não era uma região boa. Então, são comportamentos como esse que a gente tem que tratar e evitar sabotadores para que a gente acredite na nossa análise. Olha que maravilha, né? Foi até a região. Não ele vai girar, ele vai quando ele quiser. Ele foi até a região. Eu deveria esperar. Não me enviesar e não ficar todo eufórico. Até porque eu já tinha superado a meta em 3 operações em 30 minutos de pregão, tá? É isso, pessoal. Tamo junto, valeu, abraço e até amanhã no estudo pré-marketing, beleza? Vou postar ele antes das 9 horas. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo futuramente, minha ideia é continuar postando diariamente estudo pré-marketing antes das 9 e diário após minha janela operacional para compartilhar com vocês como que eu fiz as entradas, etc. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários. Quem tiver algum feedback, alguma crítica, deixa nos comentários que isso só me ajuda. Meu objetivo não é viver do canal, tá? O canal é para compartilhar e amadurecer como profissional. Mas quem puder, dá aquela moral que vai me ajudar muito, beleza? Valeu, abraço.